Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o Gabriel e, junto da Beatriz, faço parte do programa Residência Pedagógica. Estaremos aqui para auxiliar vocês no entendimento de algumas questões e conteúdos do PET. Dessa vez trabalharemos com o PET 3, da semana 6, que vai das páginas 43 a 46. O conteúdo da semana é seno, cosseno e tangente, porém no ciclo trigonométrico. E para começarmos, o que exatamente é o ciclo trigonométrico? Ele é uma circunferência de raio unitário, onde em seu centro estão situados os eixos para orientação pela circunferência, começando com 0 e indo até 2π. Basicamente assim, a gente começa no 0, vai seguindo, subindo, por assim dizer, no sentido anti-horário até π sobre 2 e volta chegando no 2π, que é o ponto de partida, que é o 0. Acontece que nessa circunferência, a gente desenhou aí um raio que ele tem tamanho 1. A gente conta a posição do raio com base na angulação dele. Ou seja, ele está aí a um ângulo tal aí que está entre 0 e π sobre 2. A gente também divide o ciclo trigonométrico em quadrantes. Os quadrantes basicamente é o quê? É uma forma de a gente poder localizar mais ou menos onde que está o nosso raio ou quando está algum arco específico. Por exemplo, o primeiro quadrante, que vai do 0 até π sobre 2, o segundo, que vai de π sobre 2 até π, o terceiro, que vai de π até 3π sobre 2, e o quarto, que vai de 3π sobre 2 até 2π. No ciclo trigonométrico, a gente vai considerar como seno a sombra, por assim dizer, do raio sobre o eixo vertical. Um raio aí desenhado, e a gente vai meio que projetar uma sombra que vai bater aí no eixo vertical. Essa sombra daí, sendo que o raio está a um ângulo específico daí, vai produzir uma sombra de tamanho específico. Sendo que a gente numerou aí, atente-se ao eixo vertical, considerando o ponto de origem como 0, de tamanho, por assim dizer, não confunda com ângulo, e a gente coloca aí como o máximo valor que ele pode atingir ser 1, então a gente vai falar que o quê? Quando ele está 1 para cima, a gente vai falar que é mais 1. E quando ele está 1 para baixo, a gente vai falar que ele é menos 1. Quando o nosso ângulo for de exatamente 0 ou 2π, ele não vai projetar sombra, porque ele vai estar reto. A sombra não vai conseguir existir no eixo vertical. Quando a gente estiver caminhando ali para cima até chegar no π sobre 2, ele vai ser o valor máximo possível do seno, que é mais 1. Justamente porque quando o raio está exatamente em cima do eixo vertical, a gente consegue a sombra de maior valor possível, que é 1. Aí a gente vai descendo, ela vai diminuindo até chegar no 0 de novo, quando estiver no π, e quando a gente vai seguindo ali por 3π sobre 2 de ângulo, a gente vai conseguir uma sombra de tamanho 1, só que para baixo. Então a gente fala que o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Em resumo, a gente fala que o seno no ciclo trigonométrico, ele tem esse formato. No primeiro e segundo quadrante, eles são positivos, onde está representado aí pela cor vermelha. E no terceiro e no quarto quadrante, o seno terá valor negativo. No ciclo trigonométrico também, a gente considera como cosseno a sombra do raio, só que no eixo horizontal. Então, vamos pegar o nosso raio, projetar uma sombra aqui no eixo horizontal, e aí a gente consegue os valores aí de cosseno. Semelhantemente a paraseno, a gente vai ter, vai projetar a sombra, ela vai ter um valor máximo e um valor mínimo. Só que quando o cosseno é de 2π, eu atingo o valor máximo de 1. A gente vai seguindo a circunferência. Quando a gente chegar no π sobre 2, a gente não vai ter sombra. Ali para até π, ele vai diminuir o valor até chegar ao mínimo, que é menos 1.
vai seguindo até chegar no 3π sobre 2. Então, será 0 o valor do cosseno. E, em resumo, para cosseno, no primeiro e no quarto quadrante a gente terá valores positivos e no segundo e no terceiro teremos valores negativos. Mas por que exatamente a gente está chamando cosseno e seno essas sombras daí? Sendo que seno e cosseno, na verdade, são relações entre os lados de um triângulo retângulo. Basicamente, é porque vamos pegar o raio e construir um triângulo retângulo daí. A gente consegue perceber que ao ângulo específico daí, começando com cosseno, a gente tem cosseno de um ângulo específico, no caso esse ângulo aí que a gente destacou em verde, vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o próprio raio. Então, o cosseno de alfa vai ser esse valor que a gente destacou em azul para cosseno, sobre a hipotenusa que tem valor 1. Só que uma coisa dividida por 1 é ela mesma. Então, o nosso cosseno, no ciclo trigonométrico, é a mesma coisa que o cosseno de um ângulo específico. Aí a gente tem também, para seno, o seno ele vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o raio daí. Só que vocês percebam que o cateto oposto ele tem a mesma medida que a nossa sombra daí, eles têm a mesma altura. Portanto, a gente pode considerar como próprio cateto oposto o nosso valor de seno. E como o raio é 1, a gente chega que o nosso valor de seno trigonométrico é a mesma coisa que o seno de um ângulo específico. Agora, para tangente, a gente se distancia levemente um pouco das noções. Por quê? Para a gente construir a tangente no ciclo trigonométrico, a gente basicamente vai fazer o quê? Vamos pegar uma reta que vai interceptar a nossa circunferência, o nosso ciclo, em apenas um ponto, e esse ponto ele vai ser onde vai estar o zero. E quando a gente tiver essa reta definida, a gente vai estender o raio até encostar naquela reta. E quando encostar na reta, a gente vai denotar um ponto de encontro dessas retas e vai seguir do zero até esse ponto de encontro. Graficamente, significa isso daqui, ó. A gente vai pegar a nossa circunferência, que é o nosso ciclo trigonométrico, vai fazer uma reta daí que vai de menos infinito até mais infinito, e vamos estender o nosso raio até encontrar aqui. E uma vez que encontrou, esse segmento que vai do zero ali até o ponto de encontro é o que a gente chama de tangente. E a tangente, ela tem valor zero quando justamente o ângulo for zero, porque vai encontrar justamente na origem ali, na origem não, justamente porque vai encontrar no zero ali. Quando a gente vai subindo, ela vai aumentando de tamanho, até que ela chega a infinito no π sobre 2. Então, a gente vai subindo, até chegar em π sobre 2 lá para o infinito. Então, a gente desconsidera, a gente fala que a tangente de π sobre 2 não existe. E a gente vai seguindo ali até chegar a um ângulo de π, e vai ser zero de novo. Aí a gente vai seguindo para o 3π sobre 2, tem lá para menos infinito, e em resumo, a tangente vai ter valores positivos no primeiro e no terceiro quadrante, e negativos no segundo e no quarto quadrante. No mais é isso, tá, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço e até a próxima.